Governos no mundo todo negam a existência de OVNIs. Eu fui chamado para investigar um evento muito estranho. Um manto de segredo foi lançado sobre a maioria dos encontros, especialmente onde os OVNIs comprometiam a segurança nacional. Nada no meu treinamento me preparou para o que eu estava vendo. Mas alguns casos estão tão bem documentados que não podem ser acobertados, como aquele que ficou conhecido como Roswell Britânica. Havia uma luz clara emanando do objeto no chão da floresta. 2 encontros com as mesmas luzes em 2 noites consecutivas em 1980. Algo muito estranho. Enviam soldados da Força Aérea para descobrir se estão sob ataque. Já demos outra olhada com novas testemunhas e agora reabrimos todo o caso. O que fez militares altamente treinados A minha intenção era ir até lá e pôr um ponto final em tudo. acreditarem que estavam em contato com um OVNI? Isso é irreal. A equipe da UFO Magazine analisa evidências com tecnologia de ponta Pode marcar! e chega a conclusões controversas. Acho que pode-se dizer que sim. Pela primeira vez na TV, vamos saber se forças norte-americanas viram mesmo um pouso de OVNI na base aérea de Bento Waters em dezembro de 1980. Este é o caso 80-101, Militares versus OVNIs. Caçadores de OVNIs. Quartel-general da equipe. Havia múltiplas testemunhas e um objeto foi visto pousando em um lugar chamado Floresta de Rendlesham. Isso é demais, né? Bill e Pat acabam de retornar da Conferência Nacional de Divulgação em Washington, onde uma suposta avistagem se destacou por ter sido testemunhada por oficiais militares. Eu acho que a coisa mais impressionante sobre esta Conferência Nacional de Divulgação foram todas as evidências a respeito do pouso de Rendlesham. A avistagem de OVNI britânica mais conhecida aconteceu em 1980 e envolveu o pessoal da Força Aérea Norte-Americana de 2 bases militares do Reino Unido. Esse OVNI foi visto em 2 noites separadas e consecutivas, e isso não acontece em casos de OVNIs. E isso foi em 1980. Lembrem-se do que acontecia em 1980. Os soviéticos tinham invadido o Afeganistão. Nós estávamos ansiosos com o que acontecia na Europa Oriental. Então, o mundo estava em um impasse em relação às armas nucleares. E então foi naquele momento que esse objeto apareceu sobre a base de Bento Waters, a base militar americana mais bem guardada de todas. Eles devem ter alguma explicação oficial para isso. Os céticos acreditam que era um farol distante, que o farol podia estar piscando à distância, e que esses soldados foram de alguma maneira confundidos pelo farol e eles acharam que era um OVNI. Eu não acredito, Pat. Isso não tá certo. Esses são indivíduos altamente treinados. Como é que eles iam pensar que é um farol? Isso não faz sentido. Eu entendi, mas é isso que os especialistas têm dito nos últimos 27 anos. É uma teoria bem interessante, então vamos criar um modelo e fazer os nossos próprios experimentos. Podemos obter coordenadas dos vários locais de avistagem e desse farol e podemos obter os mapas topográficos, construir um modelo e ver se essa hipótese se sustenta. Isso seria fantástico, porque vamos provar que era um farol, que podia ser um farol ou não. De um jeito ou de outro, essa será uma prova fenomenal para ver se a teoria se sustenta. Vamos ver se é o caso. Então vamos para Rendlesham? Peguem os passaportes. Legal. A equipe viaja até a base de Bento Waters, uma base da Força Aérea Americana na Inglaterra, a 140 quilômetros de Londres, ao lado da floresta de Rendlesham. Nick, fala pra gente sobre o famoso incidente de Rendlesham. Nick Pope entrou para o Ministério da Defesa em 1985. Entre 1991 e 1994, a minha tarefa era investigar avistagens de OVNIs para o governo, para ver se havia evidências de alguma coisa significativa em termos de defesa. O Ministério da Defesa inglês investiga casos de OVNIs desde 1967. Mas encontros de militares com eles remontam a épocas anteriores. Estados Unidos, 1948. O capitão Mantel, da Guarda Nacional do Kentucky, supostamente perseguiu um OVNI.
Minutos depois, ele morreu na queda de seu jato. Inglaterra, 1956. Operadores de radar da Força Aérea Britânica rastreiam vários OVNIs viajando a 19 mil quilômetros por hora. Mas o projeto Livro Azul, a Força-Tarefa de Pesquisas Americana, diz que este é o caso mais concreto que já foi registrado por um radar. Segundo o projeto Livro Azul, o objeto ultrapassou um jato interceptador NF-3. Pilotos relataram ter visto luzes controladas por alguma inteligência. Na época, o incidente foi investigado, mas depois que os controladores de tráfego foram entrevistados e os pilotos também, depois que os seus depoimentos foram tomados, o caso acabou com uma grande interrogação. Bélgica, 1989. A base de Berset detecta algo no radar. 19 oficiais de polícia viram a nave. E uma das testemunhas a registrou em vídeo. O objeto triangular parecia pulsar 3 luzes potentes. Testemunhas disseram que o objeto era silencioso, exceto por um suave zunido. 2 horas e meia depois, ele desapareceu. E 4 meses depois, ele retornou. O coronel Brewer, da Força Aérea Belga, envia 2 interceptadores F-16. A estação de radar foi contatada várias vezes para perguntar se eles o tinham observado no radar. Quando os caças localizam a nave, ela acelera a 46 Gs, muito além do que o corpo humano pode suportar. E então, desapareceu. Se todos esses casos envolvendo a avistagem de OVNIs por pilotos e rastreados por radar pudessem ser estudados profundamente, eu acho que nos convenceriam da realidade do fenômeno dos OVNIs. Porque quando você tem a combinação de observadores profissionais e confiáveis e a evidência do radar para sustentar o testemunho, as evidências tornam o caso muito, muito convincente. É fácil dizer que os OVNIs são outras coisas, mas quando esses casos envolvem encontros de militares com OVNIs, a coisa muda de figura. Durante o tempo que passou no Ministério da Defesa, Pope investigou entre 200 e 300 relatos de OVNIs por ano, fazendo dele o mais experiente investigador de OVNIs do país. Eu acho que uma das avistagens de OVNIs mais importantes de todos os tempos foi o incidente da floresta de Rendlesham, que aconteceu bem aqui. Considerando todos os casos de OVNIs, esse é um dos mais significativos e o que tem mais evidências. Às vezes ele até é chamado de Roswell britânico. 26 de dezembro de 1980, meia-noite. A segurança de Woodbridge, uma base da Força Aérea Britânica, perto de Bentwaters, relatou a avistagem de uma luz na floresta de Rendlesham. De início, eles achavam que era um avião acidentado. Mais tarde, mudaram de ideia. O sargento Peniston e mais 2 oficiais fizeram a investigação. Quando chegamos ao suposto local da queda, ficou evidente que não era um acidente de avião ou outra coisa parecida que já tivéssemos visto. Havia uma luz brilhante emanando de um objeto no chão da floresta. Peniston e a equipe se aproximaram do objeto a pé, tomando notas pelo caminho. Vimos a silhueta de uma nave triangular de cerca de 3 metros de comprimento e quase 2 metros de altura. Peniston alega que havia luzes azuis e amarelas piscando na nave. Começamos a experimentar dificuldades de comunicação. O ar à nossa volta estava eletricamente carregado e dava para sentir isso em nossas roupas, em nossa pele, em nosso cabelo. Ele diz que a superfície da nave tinha símbolos de 8 centímetros de altura e 70 de comprimento. O maior símbolo era um triângulo localizado no meio. Peniston diz que se aproximou e tocou o objeto. Parecia ônix, mas a sensação era de metal. 45 minutos depois, o objeto fez manobras e decolou. Ele decolou do chão e saiu voando a uma velocidade incrível. E sumiu num piscar de olhos. Mais de 80 membros da Força Aérea testemunharam a decolagem. Não era um helicóptero?
Não havia jeito de pôr nenhuma aeronave convencional na floresta. Não havia jeito de pôr um helicóptero lá. E o outro detalhe, é claro, é que essas pessoas trabalhavam em uma base da Força Aérea. E eles disseram não parecia em nada com o que já tínhamos visto antes. O que eu sinto é que eu entrei no olho do furacão dos OVNIs. Havia um oficial experiente da Força Aérea que tinha experimentado uma coisa fora desse mundo. E este OVNI tinha um formato triangular. Tinha cerca de 3 metros de largura e 2 de altura. Jim Penniston chegou perto o suficiente para tocar a lateral dessa coisa e viu marcas bem estranhas no casco. Penniston desenhou os símbolos do casco da nave. A maioria é simétrica e tem linhas retas. As pessoas vêm tentando decifrar aquela escrita há anos, pensando que talvez seja egípcio, talvez hieróglifos, talvez pictogramas. É claro que existe uma mensagem lá que até hoje nós ainda não deciframos. Testemunhas afirmam que a nave deixou evidências físicas. Havia indentações no solo onde essa coisa tinha pousado. Agora estamos nos aproximando de uma área de cerca de 9 metros. Ei, isso é sinistro. Isso é estranho, sinistro. Estão vendo essas coisas no chão? Lembre que estavam no meio do inverno, o chão estava muito duro. Aquelas indentações tiveram de ser feitas por alguma coisa pesando várias toneladas. E havia 3 dessas indentações. Foram tirados moldes de gesso das indentações que, quando alinhadas, formavam um triângulo equilátero. Era quase como se essa nave tivesse descido sobre um trem de pouso, algum tipo de dispositivo parecido com um tripé. Em 1980, não havia nenhuma aeronave convencional com um trem de pouso triangular que fosse equilátero. Na noite seguinte, o coronel Haut levou 5 soldados para investigar. Eles encontraram evidências inegáveis de atividade anômala. Tinha deixado traços de evidências físicas. E testemunharam um evento alarmante. Tinha voltado. Em 26 de dezembro de 1980, meia-noite. 80 soldados da Força Aérea Americana testemunham o pouso de um objeto em uma floresta inglesa. E não só esse OVNI tinha sido visto por estas testemunhas militares treinadas e confiáveis, mas também havia deixado evidências físicas. Havia deixado indentações no solo onde havia pousado. Na noite seguinte, um esquadrão que investigava o caso detectou altos traços de radiação com um contador Geiger. Que tipo de leitura está obtendo? Tem alguma? 7 décimos. 7 décimos, bem aqui no centro? Aham. O acontecimento mais significativo em termos de evidências foi que eles registraram níveis que chegaram ao crítico. Estavam no máximo naqueles 3 buracos onde aquela coisa tinha pousado. O Ministério da Defesa liberou 38 páginas de documentos relacionados à avistagem. A maioria são cartas dos habitantes da cidade, indagando a respeito do evento. Contudo, um memorando do Ministério contém uma frase assustadora. O pessoal do serviço secreto acabou descrevendo os níveis de radiação como significativamente mais altos do que o ambiente. É absolutamente oficial. Está lá preto no branco em um documento do Ministério da Defesa, redigido por técnicos e especialistas em ciências, sim. Diferentemente de muitas histórias de OVNIs, esta tem o aval de um ministério, uma série de documentos autênticos sobre esse caso que estamos discutindo. O Nick Pope nos deu informações sobre documentos cuja existência nós nem sequer conhecíamos. E, para mim, isso valida tudo mais ainda. Isso realmente levou a investigação a um novo nível, com certeza. Especialistas acreditam que algumas bases militares têm um longo histórico de encontros com OVNIs. Existem muitas centenas de casos de encontros entre aeronaves militares e OVNIs. A equipe busca uma explicação para essas avistagens.
Eu estou examinando alguns registros arquivados aqui e vi que existe uma grande correlação entre os militares e as avistagens de OVNIs. Em julho de 1945, fizemos o primeiro teste com a bomba atômica e 2 anos depois, também em julho, tivemos o acidente em Roswell. E o acidente de Roswell foi a 160 quilômetros de Alumaguarda? Desde 1947, existe uma correlação entre avistagens de OVNIs e o teste, fabricação e armazenagem de armas nucleares. Será apenas coincidência que Roswell fique a 160 quilômetros de Trinity, Novo México, o local da primeira explosão nuclear do mundo? Este é o caso de Pascal, Washington, em 1945. Um OVNI foi apanhado no radar de uma base aérea naval. Estava sobrevoando a Hanford Engineering Works, que era uma grande fábrica de plutônio. Isso mesmo. E Hanford, um pouco mais tarde, tornou-se uma grande usina nuclear. Então a indústria da energia nuclear permaneceu lá durante mais de 60 anos. Em 1945, o Laboratório Nacional de Oak Ridge, no Tennessee, testemunhou várias avistagens de OVNIs. Hoje sabemos que era uma fábrica de bombas atômicas secreta. Em 1965, a base aérea de Edwards, na Califórnia, registrou 12 OVNIs no radar. Aqui é a Torre Edwards. Temos um objeto agora. Temos relatos confirmados de alguns objetos voadores não identificados na sua área. Discos voadores não identificados? Eles foram confirmados no radar. Interceptadores F-106 fizeram contato. Tem uma outra luz vermelha se movendo muito rapidamente. Ele tem luzes brancas e verdes. Definitivamente não é uma aeronave. Os F-106 carregavam foguetes nucleares. Será que essa tecnologia foi a causa da visita de um OVNI? Se existe mesmo um elo entre OVNIs e armas nucleares, o que você acha que está acontecendo? Estão espionando a nossa tecnologia? Estão interessados na tecnologia nuclear? Ou estão tentando prevenir o uso da tecnologia nuclear? Eu acho que eles estão nos monitorando, acho que estão nos espionando. Mas o mais importante aqui é que cada vez que você tem OVNIs invadindo o espaço aéreo sobre fábricas de armas nucleares, que são instalações militares altamente secretas, eles nem sequer se dão ao trabalho de se esconder. Eles estão entrando em nosso espaço aéreo com tanta impunidade sobre essas fábricas de armas nucleares que nem ligam se são vistos ou não. É estranho voltar aqui. Este aqui era o galpão, onde as armas eram guardadas e o escritório da base ficava bem ali. O coronel Howard era subcomandante da base na época da avistagem na floresta de Rendlesham. Mas ele não confirma nem nega a presença de armas nucleares na base. Você tem de imaginar que era ele quem estava sentado lá com o dedo no detonador nuclear, embora ele não possa admitir isso porque não pode haver armas nucleares americanas em solo britânico. Existe uma torre de vigia ao norte do prédio. Ela oferece uma vista de toda a área e da floresta de Rendlesham. A equipe se encontra com Gary Hazeltine, ex-policial militar com experiência em instalações nucleares. O caso da floresta de Rendlesham sempre me fascinou porque entre 1983 e 89 eu servi como oficial de polícia na Real Força Aérea e em 2 instalações nucleares que sempre tinham uma torre alta. E esta torre era importante porque estava acima da linha das árvores e oferecia uma vista de 360 graus. Coronel, isso é inacreditável. Que vista! Dá para ver tudo daqui. Não se esqueçam de que as árvores estão muito mais altas agora. Tínhamos uma vista de 360 graus daqui de cima antes. E, por segurança, nunca deixávamos as árvores crescerem tão alto. E daqui o operador da torre tinha uma vista fantástica por muitos quilômetros. Então, se alguém estivesse aqui em cima, poderia ver tudo o que estava acontecendo naquela área naquela noite. Nas 2 noites. Mas havia alguém aqui em cima. Esse tipo de torre tinha vigias 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, coronel, suspeito que havia alguém aqui em cima. Sabe se havia alguém aqui em cima naquela noite? Ah, sim, eu conheço quem estava aqui em cima. Muito bem. Em novembro de 2007, Halt recebeu um e-mail de um dos guardas que estava de vigia naquela noite em 1980. Ele trocou muita correspondência comigo e confirmou o fato de que, naquela noite, quando estava na torre, ele realmente viu feixes descendo sobre a área de armazenagem de armas, ao mesmo tempo que vimos aquele lá no meio da floresta.
Disse que havia um homem aqui em cima que também viu o incidente daqui e viu os feixes descendo. Então é uma nova testemunha para este caso aqui. Mas ele não quer comentar o assunto. Se uma pessoa estivesse aqui em cima, como você disse, pudesse ver a coisa toda, incluindo o farol e os eventos no chão e na floresta... Estamos falando de um objeto autêntico, lançando feixes sobre uma instalação militar em uma área restrita e altamente secreta. E então temos uma nova testemunha que pode reabrir o caso. Existe outra evidência para corroborar o incidente. Em 26 de dezembro, na noite seguinte, o coronel Haut documentou o encontro em fita cassete. Ele recria a experiência momento a momento e se tornou um dos documentos mais concretos da história dos OVNIs. Isso é impossível. O que é isso? Não sabemos, senhor. A equipe refaz os passos do coronel Haut. Este aqui é o famoso portão leste em Woodridge. Foi aqui que o evento de fato começou. Haut chegou ao local com 5 soldados depois que outros policiais militares lhe disseram que a luz foi vista pela segunda vez. A polícia afirmava que aquilo tinha voltado. Ficavam dizendo que tinha voltado. Quando ouviu o relato desses homens, o que você achou disso? Como foi que você reagiu? Achei que havia uma explicação racional para tudo isso. Acho que eu era um descrente. É o melhor jeito de descrever. E o que foi que aconteceu quando veio aqui investigar? Alguém tinha de ir lá e pôr um ponto final nessa história. E a minha intenção era ir lá, pôr um fim na coisa, deixar no passado e esquecer o assunto. E essa era realmente a minha intenção. Era o que eu esperava fazer. De fato, quando eu cheguei lá, eu me perguntei, por que fui me envolver nisso? Quem me dera eu não tivesse feito isso. Eu devia ter deixado outra pessoa vir, porque ninguém vai acreditar. Então, montei uma equipe pequena de 5 pessoas e nós fomos para a floresta. Você acabou de ver uma luz? Onde? Ali está de novo. É uma luz vermelha, estranha. Aí vem ela de novo, pelo sul, vindo na nossa direção agora. Charles Haut, um coronel americano em serviço na Grã-Bretanha, fala da noite em que ele acredita ter perseguido um OVNI. Fez alguma coisa para documentar a avistagem naquela noite? Sim, na verdade eu tinha um gravador portátil comigo. Então eu o liguei. Aí eu documentei em fita tudo o que estava acontecendo lá. É uma luz vermelha estranha. É uma coisa muito, muito estranha. Ele foi para a direita agora. Para a direita. Que coisa estranha. Haut afirma ter liderado uma equipe da base de Bento Waters. Eles viram um objeto na floresta de Rendlesham e o seguiram para o leste. Quando chegaram a uma casa de fazenda em uma clareira, o objeto saiu em disparada. Estávamos indo nesta direção, na mesma direção que o objeto que eu vi estava se movendo pelas árvores. Ok, estamos olhando para ele. Estamos a uns 200 ou 300 metros dele. Parece um olho piscando para nós. Ainda está se movendo de um lado para o outro. Parece que tem um miolo oco. É como a pupila de um olho olhando para você, piscando. E o brilho é tão forte que quase cega a gente. Haut diz que o objeto foi para um campo nas proximidades. Acabamos de cruzar o córrego. Vemos estranhos flashes estroboscópicos. Eles são esporádicos, mas definitivamente é algum tipo de fenômeno. Nós saímos da floresta bem aqui, a uns 100 metros, perseguindo o objeto. O objeto saiu no meio desse campo. Onde havia uma casa, gado e, naquela época, um objeto brilhante. Estamos ouvindo sons muito estranhos no celeiro da fazenda. Os animais estão muito ativos, fazendo muito barulho. Ele está vindo do sul, na nossa direção, agora. A gente estava olhando para lá, certo? Ok. A casa do fazendeiro está ali. O objeto estava lá fora, no campo, ali em cima. Certo. O farol fica ali, a cerca de 30 graus. Agora estamos observando o que parece ser um feixe descendo até o chão. Isso é impossível. Então, quando você chegou ao campo, o objeto tinha sumido. O objeto silenciosamente se transformou em 5 objetos brancos e desapareceram. Existe a possibilidade disso ser um sinalizador? Um sinalizador não se move pela floresta, desviando de árvores e subindo e descendo. De repente, ele veio na nossa direção. Em algum momento, ele se afastou de nós. E quando nos aproximamos dele, ele se moveu para cá, no meio do campo. O que exatamente você estava vendo? Um objeto tinha a forma oval. Era cor de laranja vivo, quase como o sol do meio-dia. O meio dele era escuro e ovalado.
E ele piscava um pouco. Ele estava pingando alguma coisa, como metal derretido. Havia metal derretido, Bom, esse por acaso? É o único jeito que eu sei descrever. Aparentemente, alguma coisa pingava dele. E não poderia ser um helicóptero? Não era um helicóptero. O Coronel Halt é uma das testemunhas mais confiáveis com quem eu tive a chance de conversar. Esse homem administrava uma base militar inteira, com muitas armas secretas, sobre as quais ele não podia falar. E eu não acho que ele tenha se enganado naquela noite. Eu acho que aconteceu alguma coisa que ninguém deveria ficar sabendo. Estas duas bases estavam entre as mais bem guardadas do mundo. Ambas eram cercadas. Arame farpado, detectores de movimento, sensores e mais de 25 soldados armados guardavam a instalação. Essa era uma das instalações fortemente guardadas no mundo todo. E aí essa coisa vem do céu e pousa lá, não uma vez, mas duas, num período de 24 horas, sem disparar qualquer alarme. E essa coisa só foi vista por olhos humanos quando os guardas saíram para vê-la. E o que é estranho é que essa coisa tinha uma luz intensa. Ela lançou feixes na direção do solo e é como se ela não ligasse nem um pouco de ser vista. Quase como se ela não se importasse com o que faríamos para nos defender dela. Essa coisa não temia nenhuma reação da nossa parte. E para mim isso foi o mais assustador. Dada a situação política da década de 80, é provável que a base armazenasse armas nucleares. Você precisa se lembrar de como o mundo era em 1980. Alguns historiadores consideram o início da Segunda Guerra Fria. Uma guerra fria que ameaçava se tornar uma guerra quente, com os dois lados encarando um ao outro do outro lado da cortina de ferro. E Ronald Reagan tinha acabado de ser eleito presidente e estava fazendo todo tipo de ameaça contra o Império do Mal, a União Soviética. Foi uma época assustadora, pois os dois lados estavam fazendo todo tipo de ameaça militar. Eu não estou dizendo que os extraterrestres estavam nos ouvindo, mas se estivessem, podem ter pensado que estávamos bem perto de apertar o botão. E lá veio um OVNI sobrevoando uma base de armas nucleares. E estava lançando feixes de luz sobre armas nucleares. Acho que talvez estivesse rastreando as armas. Ele interferiu com as operações da base, ele interferiu com as transmissões, eles acionaram a equipe de segurança. Aquele OVNI tirou a equipe de segurança da base. Então os americanos entraram em pânico. Eles fecharam a base, eles não disseram nada, eles não queriam falar no assunto. Os Estados Unidos não investigam casos de OVNIs desde 1970, época do incidente do Projeto Livro Azul. Contudo, o Ministério Britânico de Defesa, sim, já que os OVNIs são uma ameaça à segurança britânica. Estranhamente, o Coronel Halt, que é americano, nunca foi entrevistado pelas autoridades britânicas. Nada parecido com isso já havia acontecido antes. Todas as avistagens de OVNIs anteriores haviam sido consideradas apenas luzes no céu. Os americanos torciam para que os britânicos resolvessem o assunto e os britânicos torciam para ser um problema americano. E se ninguém divulgasse nada, aí talvez a situação toda desaparecesse. Autoridades britânicas e americanas pediram a Halt que enviasse um memorando ao Ministério Britânico de Defesa explicando o assunto. Mas 2 dias antes de fazê-lo, aconteceu outro evento inexplicável. Um evento que deixou Vincent Turkettle aturdido e perturbado. Eu morava num chalé bem ali e estava fora cortando lenha. Na época, Turkettle morava e trabalhava na floresta de Henderson. Entre o Natal e o Ano Novo, um carro encostou e saíram 2 ingleses dele de uns 25 anos, de terno. Eles vieram falar comigo e o que eles me perguntaram foi: ouvimos falar de luzes vermelhas avistadas na floresta. Quem eram esses homens? E já que Halt ainda não havia escrito o memorando, como eles sabiam sobre o evento? Me parece que o Vincent recebeu uma visita. A equipe descobre fatos alarmantes. Alguns dias após o incidente com o OVNI, 2 homens interrogaram os moradores da floresta de Henderson. Mas ninguém sabe quem eram, nem o que queriam. Um carro encostou e saíram 2 ingleses dele, de uns 25 anos, de terno. Eles vieram falar comigo e o que eles me perguntaram foi: ouvimos falar de luzes vermelhas avistadas na floresta. Estava fora ontem à noite? Disse não. E eles disseram: viu alguma coisa? Conhece alguém que viu? Disse não. E aí eles encerraram a conversa e foram embora.
O mais emocionante é essa nova informação sobre Vincent Turkettle ser visitado por uma dupla de homens de preto. Ele disse que 2 ingleses em ternos pretos e num carro preto visitaram ele. Eu sei que parece um clichê, mas me parece que Vincent realmente foi abordado pelos homens de preto. Os pesquisadores de OVNIs consideram esse encontro como um caso clássico de homens de preto. Frequentemente, após uma avistagem, as testemunhas são visitadas por 2 homens que lhes perguntam o que viram. 2 jovens britânicos me entrevistaram e mais tarde descobri que eles entrevistaram a todos na área, para ver se estávamos fora e se vimos alguma coisa. Quem você acha que eram? Eles eram jornalistas? Se eram jornalistas, nunca publicaram nada. E o que é fascinante é que o Coronel Halt ainda nem tinha escrito a carta. A carta que divulgou toda a história e supostamente contou tudo aos britânicos. Ele não tinha escrito essa carta. Este caso tem sido investigado há décadas e esta é a primeira vez que eu ouvi alguma coisa sobre esses homens de preto. Estamos falando de uma peça de um quebra-cabeça enorme, então eu preciso falar com o Coronel Halt sobre isso e eu acho que ele pode nos falar um pouco mais a respeito. O Vincent me disse que foi visitado por 2 jovens de terno preto que o questionaram sobre um incidente. Mas, olha só, como eles saberiam a respeito, já que o memorando ainda não tinha sido liberado? Eu não sei quem eles eram. Eles foram muito discretos, isso sim. Eu sei que os soldados envolvidos foram questionados sobre circunstâncias muito misteriosas. Por pessoas que eles não conheciam. E alguns eram britânicos. Como funcionário do Departamento Florestal, Turkettle conhece bem a floresta de Rendlesham e afirma que aquilo que Halt viu não foi um OVNI. Esse cara conhece a floresta e está tentando me dizer que ele não encontrou nada em comum na área onde o OVNI supostamente pousou. E o argumento dele é convincente. Pode ter sido o farol. O farol do Lago Offord fica a 10 quilômetros do local da avistagem. Céticos afirmam que os soldados confundiram o feixe de luz de 3.000 watts com um OVNI. É como um olho piscando para você. Piscando. E o brilho é tão forte que quase cega a gente. Se nós não acreditarmos que eles estavam olhando para o farol, então temos de acreditar que estavam olhando para um OVNI, que pulsava no mesmo intervalo que o farol e era menos brilhante do que o farol. Contudo, na fita do Coronel Halt, não há menção sobre ele. O Vincent também disse que o intervalo da luz no farol era a cada 5 segundos e que parecia coincidir com os seus registros do gravador a cada 5 segundos. Isso é coincidência? Eu vou te mostrar uma coisa. O gravador está aqui comigo. É um bem pequeno. As fitas têm 20 minutos de duração. Então, não havia como mantê-lo gravando o tempo todo. Eu devo ter parado a fita umas 100 vezes. É muito simples de fazer. Olha aqui, tem um botão de deslizar. Eu estava fazendo clique, clique, clique o tempo todo em que estive lá, porque eu não queria que a fita acabasse. Está ali. Também estou vendo. O que é? Não sabemos, senhor. É uma luz vermelha, pequena e estranha. Parece estar a cerca de 400 a 800 metros. Talvez um pouco mais longe. 6 semanas depois, Turkettle inspecionou as supostas indentações que o OVNI deixou no solo. Eu estava cruzando a floresta. O meu coração estava a mil, estava empolgado. Aí chegamos a uma área aqui onde havia um anel de gravetos, numa clareira e um monte de coisas podres. Aquelas coisas marrons e mortas ali. E ele disse, é isso. Eu disse, mas são tocas de coelhos. O Vincent também tinha algo a dizer sobre as indentações do solo. Ele é da opinião de que eram tocas de coelho. Não se esqueça de que, um dia ou 2 após o incidente, o membro de um esquadrão de segurança, tenho certeza, foi até lá e criou pelo menos 1 ou 2 áreas falsas. E eles puseram muitos gravetos no chão em volta. Por que alguém faria isso? Eu não sei, para confundir as pessoas, talvez. Então é possível que ele estivesse olhando para a área errada? Eu não sei o que ele olhou. Ele disse que foi até lá 6 semanas depois. Por que alguém como Vincent, uma pessoa que não estava lá, conseguiu tanto crédito para as teorias dele? Sabe, não é tão incomum que esses programas obscuros, como eu gosto de chamá-los, usem desinformação como uma ferramenta muito eficiente. É assim que eles desacreditam uma história. Apenas alguns dias antes que os relatos sobre o evento chegassem à Força Aérea Americana em Bento Waters, agentes do Serviço Secreto Britânico apareceram e começaram a entrevistar pessoas. O que eles estavam fazendo? Os britânicos, em algum nível do governo, deviam saber o que estava acontecendo e também o que tinham de fazer para acobertar todos esses fatos. De início eu pensei, ok, talvez pode ter sido farol, mas eu estou começando a acreditar que o Coronel Halt teve uma experiência em comum.
Depoimentos conflitantes de testemunhas confiáveis sustentam a teoria do farol há mais de 27 anos. Mas será que o testemunho se sustenta diante de provas científicas? Estou ansioso para saber mais detalhes sobre a posição dele, a posição do OVNI, onde ele pousou e a posição e a direção da casa, da fazenda. A explicação mais aceita é de que o farol emitiu um feixe de luz que foi refletida na casa da fazenda e criou a luz misteriosa que os soldados viram. A equipe então decide provar essa teoria. Nosso objetivo é conseguir as melhores coordenadas que pudermos. Eu sei que já faz 27 anos, mas faremos o melhor que pudermos. Então, o Jeff, você e eu ficaremos aqui com o GPS. Se vocês dois puderem voltar àquela área onde acham que estavam naquela noite, então ajustaremos nossas posições baseados na sua visão daquele local. Usando as coordenadas dos marcos da área, a equipe construirá um modelo tridimensional do evento. É aqui que eles estavam? Na verdade, é um pouco mais para a direita. Ted, um pouco mais para cá. E mais para frente. Ok. Tá bom? Até onde eu sei, sim. Pode marcar! Ted marca as coordenadas do local onde Halt disse que o OVNI pousou. Tá ótimo! O coronel Halt aponta a localização do farol. Tá vendo? Tem um vazio na linha das árvores mais distantes. Estava a uns 30 graus de onde eu vi o objeto até onde o farol estava. É assim que eu me lembro. Ok, então o Jeff é a fonte de luz. Então seria ali? Mais para trás? Sim. Pode marcar! Ted, volta para cá. Nós vamos ligar o GPS na câmera e vamos filmar desse ponto aqui. Será que o objeto visto por mais de 80 soldados e pelo subcomandante da base era um feixe de luz, um OVNI ou algo completamente diferente? É possível que tenha sido aquele feixe daquela luz que os soldados viram? A ciência pode ter a resposta. E uma testemunha que nunca foi entrevistada antes resolve falar. Na verdade, esse farol é... O produtor John Tyndall construiu um modelo da floresta de Rendlesham para determinar o que os soldados haviam visto. Foi um feixe de luz ou um OVNI? Não se esqueçam que estamos na floresta Rendlesham, na Inglaterra. Pegamos as coordenadas do GPS e também tiramos fotos. Esta é a vista de onde o coronel Halt estava parado naquela noite. Então, com isso e com as fotografias, nós conseguimos recriar em escala exatamente o que estava acontecendo lá naquela noite. E o que nós queremos fazer é provar e ou refutar dois pontos diferentes. A primeira questão é, pode um farol a 10 quilômetros de distância ter qualquer tipo de efeito na face daquela casa de fazenda? E a segunda, será que o OVNI teria um efeito na face daquela casa? O que o coronel estava dizendo é que ele estava vendo reflexos por causa das janelas. Então, na miniatura, colocamos alguns espelhinhos de dentista para nos ajudar a provocar os reflexos. Nunca antes alguém tinha estabelecido os ângulos de visão geometricamente entre o farol, a casa da fazenda, a clareira e a floresta. Onde está a linha de visão do coronel Halt agora? Bem aqui. Era nessa posição que ele estava. Colocamos isso como linha de visão para obter ângulo exato do farol ou das janelas da casa. Estou vendo. Jeff, por que não traz a varinha mágica dos OVNIs aqui? Aí poderemos aproximar nessa área. O local em que o Jeff posicionou a luz é onde o coronel Halt disse que o OVNI tinha pousado. Posso ver o reflexo na janela do ponto de vista dele. E o que é interessante é que o farol é uma luz totalmente separada e não se reflete na janela. Porque não existe nenhum reflexo do farol nesta linha de visão. Você pode ver a luz diretamente, mas não vê nenhum reflexo. Mas eu não entendo como o farol entra nessa história. Boa pergunta. O farol está quase acima do horizonte e é uma ideia muito estranha de que soldados experientes ficariam empolgados com um farol à distância. Ali está ela, de novo. É uma luz vermelha estranha. Definitivamente é algum tipo de fenômeno. O segundo experimento era este.
onde haveria uma fonte de luz que criasse um reflexo nas janelas da casa e nos olhos do Coronel Halt. Eu estou vendo o reflexo numa janela do objeto que supostamente é o OVNI. Então, uma luz intensa refletindo no UFO daquela posição definitivamente faria com que a casa parecesse estar em chamas, como se estivesse pegando fogo atrás da janela. É como a pupila do olho, parece que está piscando. E a luz é tão intensa que quase... É como a pupila do olho, parece que está piscando. E a luz é tão intensa que quase cega a gente. O que eu concluí foi o seguinte. Se houvesse uma luz intensa na posição que o Coronel Halt disse que havia, o ângulo de visão daquelas janelas da casa é quase ideal para se obter o reflexo mais claro do ponto de observação. Eu acho que basicamente nós fechamos a porta sobre o lago Orford ser a fonte da luz que Charles Halt viu naquela noite. Mas se foi um OVNI ou se não foi um OVNI, quem vai saber? Mas existe uma outra pessoa que pode encerrar a discussão. Kit Seaman é o vigia da torre do lago Orford. É possível que o feixe daquele farol foi o que os soldados que estavam na floresta viram na noite de 26 de dezembro de 1980? Se olharmos para o farol atrás de nós, veremos que ele tem uma chapa metálica bem grande atrás dele, apontando na direção de Rendlesham, que fica para lá. E embora a intensidade da luz seja menor agora do que era em 1980, a luz ainda não teria conseguido passar diretamente pelas árvores. Tudo o que você veria em uma noite clara seria o brilho do farol a cada 5 segundos pelo Então céu. está dizendo que aquela tampa, aquela peça de metal que está bloqueando a luz estava lá em 1980? Ela sempre esteve lá. Quer dizer que nunca houve um momento na história desse farol em que a luz realmente estivesse passando pela floresta de Rendlesham? Não. Eu acho que finalmente conseguimos uma nova peça do quebra-cabeça. Segundo Kit Seaman, o vigia do farol, existe uma peça de metal na parte de trás do farol que não reflete na direção da terra, reflete na direção do mar. Então, essa é a nova e grandiosa informação que ninguém examinou. Infelizmente, nós viemos até aqui para obter informações e descobrirmos sozinhos. Quartel-general da equipe. Nós entrevistamos Charles Halt e confirmamos toda a história que o coronel nos contou. Nós fomos até a torre, onde ninguém foi, onde uma testemunha, que nós descobrimos, viu todos os eventos se desdobrarem do ponto de vista da torre. Ele pôde ver tudo. Nós entrevistamos outras testemunhas e cada uma das histórias foi verossímil. As testemunhas todas sustentam ainda e já faz mais de 30 anos agora. E nós refutamos toda essa teoria do farol. Mas olha, gente, não é só por refutar a teoria do farol que provamos a existência de OVNIs, porque ainda pode haver outras explicações. Nós sabemos que existem 2 bases ultrasecretas da Força Aérea na região. Pode ter sido algum tipo de aeronave ultrassecreta, ou um robô, eu sei lá. Eu só não quero me precipitar aqui e dizer que foram veículos extraterrestres. É verdade, e se foi algum tipo de nave robô? E se não foi alguma coisa nossa? E isso explicaria todas as desinformações sobre o assunto, certo? E a negação do governo de que alguma coisa aconteceu lá. E eu concordaria, sem nenhuma hesitação, exceto por uma coisa que eu não entendo. Naves robôs, pelo menos as que eu conheço, não saem flutuando até um campo e então se separam em 5 luzes diferentes e vão em 5 direções diferentes. Mas ainda podia ser algum tipo de nave robô secreta, certo? Olha, fizemos um ótimo trabalho nesse caso. Acho que podemos considerá-lo fechado. Derrubamos as teorias dos céticos, porque você demonstrou que as teorias favoritas deles não se sustentam. Então, querem saber? Refutamos as teorias dos descrentes. O caso da floresta de Rendlesham difere de qualquer outro caso, devido ao número de testemunhas. Mais de 80 pessoas viram a decolagem. O seu nível de especialização. O subcomandante da base me disse que avistou um OVNI. E as evidências físicas que foram deixadas. Registramos radiação. Mas, como a maioria dos casos, ainda pode haver uma explicação terrena para os eventos daquelas 2 noites. Os soldados realmente viram um OVNI? É possível que bases com armas nucleares sejam monitoradas por algo de fora deste mundo? Estou convencido de que aquilo que vimos foi uma coisa fora do comum. Os motivos pelos quais um OVNI persiste em aparecer por aqui e em outros lugares podem ser tão misteriosos quanto os próprios OVNIs.